Fala galera, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Carlos mais uma vez, professor de ciências de vocês, tudo beleza? Tranquilo, espero que vocês estejam bem. Pessoal, dando sequência aí às nossas videoaulas, eu estou gravando aqui mais essa videoaula, tá certo? Para vocês, aí seguindo também os conteúdos do livro de vocês. Então preste muita atenção, porque no final desta aula eu vou fazer aí, vou passar para vocês uma atividade, tá certo? E para vocês responderem a atividade, vocês precisarão primeiro assistir a videoaula para que vocês adquiram o conhecimento necessário para responder as questões, beleza? Então, enquanto a gente não se vê fisicamente aí na sala de aula, fica sendo assim, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí aquelas aulas anteriores, beleza? Tranquilo? Pessoal, na aula de hoje eu vou falar para vocês a respeito do seguinte: adaptação dos seres vivos, beleza? Tranquilo? Pessoal, vocês já ouviram falar na palavra adaptação? Já? Sim ou não? Já, né? Sabe o que significa? Tem uma ideia assim mais clara? Não? Olha só. Eu vou colocar aqui 3 perguntinhas para vocês, para que nós comecemos a nossa videoaula propriamente dita. Você sabe o que é adaptação? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Você sabia que os seres vivos estão adaptados a um ambiente e a um modo de vida? Terceira pergunta. Que a adaptação é um processo importante para o estabelecimento do ser na natureza? Então, são aí 3 perguntinhas para que nós comecemos a nossa videoaula, tá bom? A nossa aula aqui pela internet. Galera, os seres vivos, eles, para se manter na natureza, eles precisam estar adaptados a determinadas condições que a natureza impõe, beleza? Então, se um ser vivo ele não consegue se adaptar às condições da natureza, esse ser vivo provavelmente ou ele vai ter que sair daquele ambiente e procurar um outro, ou ele pode até ser extinto. Para que um ser ele continue na natureza, ele permaneça na natureza, ele se estabeleça na natureza, esse ser ele tem que criar características que permitam este ser a conviver e existir na natureza. Essas características que o ser vivo desenvolve, que permite a ele mesmo continuar na natureza e até se reproduzir, nós chamamos isso de adaptação, tá certo? Então, esses seres vivos, eles estão adaptados ao ambiente, eles estão adaptados a um modo de vida, beleza? Quando surgem mudanças na natureza, muitas vezes mudanças bruscas, alguns indivíduos que estão mais adaptados, eles conseguem suportar essas mudanças e continuar na natureza, continuar existindo naquele ambiente. Enquanto outros seres que são menos adaptados, muitas vezes eles são extintos, tá certo? Então, para a gente entender melhor essa situação, esse contexto, essa história de adaptação, eu vou passar para vocês aqui o próximo slide, beleza? Então, se liga nele aí, ó. Esse bichinho que vocês estão vendo aí, um bichinho simpático, bonitinho, ele tem um nomezinho legal. Olha o nome dele aí, ó. É o Jupará. Alguém já viu falar no Jupará? Não? Mais ou menos? Já viu alguma fotografia? Tem alguma curiosidade? Não, né? Então, olha só. Eu preparei aqui para vocês um texto com um conjunto de informações sobre o Jupará. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Beleza? Só dando uma afastadinha aqui na foto. Tranquilo. O Jupará, pessoal, ele pertence à ordem carnívora, ou seja, é um animal que se alimenta de carne, come carne. Ele pertence à família Procyon, tá certo? Gênero, Potus flavus, nome vulgar, Jupará. Aí tem mais algumas características aí do Jupará. Por exemplo, ele pode pesar até 4,6 kg, período de vida de 19 anos, caso em cativeiro pode viver mais ou menos 23 anos, a gestação dele é de 112 a 118 dias, número de filhotes de 1 a 2 por gestação, beleza? Pessoal, esse bichinho bonitinho aí, ó, ele apresenta um conjunto de características
assim como todo ser vivo, um conjunto de características que permite a ele existir em um determinado ambiente. Por exemplo, esses indivíduos aí, ó, eles são muito encontrados nos pés de cacaus, nos cacaueiros. E lá, esse indivíduo, ele vive se alimentando das sementes do cacau e vivem pendurados nos galhos da árvore. Então, você diz que o Jupará, ele está adaptado àquele modo de vida. O Jupará também, ele tem um comportamento interessante que outros animais também têm, que é de passear, de sair durante a noite. Então, alguns animais, eles apresentam adaptação à vida noturna. Vocês percebem aí, por exemplo, que esse bichinho bonitinho, ele tem os olhos grandes. Então, ter olhos grandes, ter olhos assim, com um tamanho além do normal, é uma característica adaptativa ao ambiente noturno. Então, normalmente, se um animal é de ambiente noturno, ele vai precisar ter olhos grandes, com o objetivo de enxergar o máximo possível, de aumentar o máximo possível as imagens durante a noite, tá certo? Então, ele se alimenta de carne. Quando o animal se alimenta de carne, ele precisa ter uma dentição, um conjunto de dentes que também estão adaptados a esse modo de vida. Então a gente diz que os seres vivos, eles estão adaptados a determinado modo de vida. Olha só o próximo slide aí que eu preparei para vocês. Vocês já ouviram falar no urso branco? Não? Deixa eu colocar aqui a foto dele para vocês se lembrarem. Pessoal, o urso branco, como vocês estão vendo aí, ó, eles apresentam também um conjunto de características que permitem a ele sobreviver no ambiente onde normalmente ele é encontrado. Você percebe aí, ó, que o urso branco, ele está adaptado a um ambiente frio, a um ambiente aí congelante. Para isso, esse animal, ele apresenta pelos, ele tem que ter aí uma grande quantidade de pelos e uma capa muito grande de gordura, que fica logo embaixo da pele. Então, a presença de pelos e uma capa grande, larga de gordura são adaptações que esses animais desenvolveram para conseguir sobreviver em um ambiente totalmente frio, com um clima muito frio. Além disso, muitos ursos, eles adquiriram uma característica interessante que a gente chama de hibernação. Esses indivíduos, ele têm a capacidade de reduzir o seu metabolismo, tá certo? Diminuindo as suas funções vitais, diminuindo o seu batimento cardíaco, a sua respiração, entrando em um estado que nós chamamos de letargia, ou de um sono profundo. E muitos animais passam dias, meses ou até anos nesse estado de hibernação. Podemos dizer também que a hibernação é um processo adaptativo, tá bom? Vamos para a próxima imagem aí, ó. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Olha só essa imagem aí, ó. Vocês estão vendo aí a migração de aves em busca de lugares quentes. Isso também é uma outra característica adaptativa. As aves, algumas aves que nós chamamos de aves migratórias, essas aves, elas migram, elas voam de um lugar para outro quando elas estão no período de inverno. Quando esse clima, esse ambiente onde ela se encontra está muito frio e isso não proporciona uma reprodução eficaz. O que é que acontece? Essas aves migram para ambientes quentes, onde lá elas conseguem realizar o processo reprodutivo. Então também é uma característica adaptativa aí, no caso, a migração. Tá bom? Continuando. A migração, pessoal, a adaptação, ela pode acontecer com qualquer tipo de ser vivo. Na verdade, todos os seres vivos precisam estar adaptados ao ambiente. Então, por exemplo, vocês veem aí uma figura uma figura de uma planta. Essa planta, ela recebe o nome de cacto, ela é chamada de cacto, e a planta cacto, ela tem como característica, por exemplo, ter folhas muito pequenas, folhas muito reduzidas. E essas folhas, elas são tão reduzidas que elas se tornam até espinhos. Isso é uma característica adaptativa do cacto e de algumas plantas que vivem em lugares secos. Então, plantas que vivem em lugares secos,
para que elas consigam continuar naquele ambiente sobrevivendo, elas precisam se adaptar. Uma forma delas se adaptar é a redução de suas folhas. Isso faz com que ela perca uma quantidade muito menor de água através da transpiração. Se ela tivesse, por exemplo, folhas grandes, a superfície grande dessas folhas faria com que a plantinha perdesse muita água. Essa plantinha iria perder muita água. E isso não é interessante justamente porque ela vive em um lugar seco. Ela precisa de economia de água. Então, ter folhas pequenas, muitas vezes reduzidas a espinho, é uma característica adaptativa. Você está vendo aí uma fotografia aí, ó, que traz como referência algumas plantas do Cerrado brasileiro, tá certo? Que também é um clima seco, um solo seco com pouca água. E essas plantas aí do Cerrado, ela tem, por exemplo, como característica ter raízes muito grandes. Raízes que se aprofundam lá no solo e chega até os lençóis freáticos para absorver água. Então, ter raízes profundas, pessoal, também é uma característica adaptativa de planta de lugares muito secos, tá bom? Dando continuidade aí, ó, mais 3 fotozinhas para vocês. Galera, olha só, uma das características adaptativas dos seres vivos, por exemplo, é se parecer com o ambiente onde ele vive, onde ele costuma estar, com seu habitat. Se você olhar aí nessas duas figuras aí do seu cantinho da direita, você vai ver que tem um animalzinho aí que você jura que é uma folha, não é isso? Não é uma folha, ele se parece muito com uma folha, né? Então esses animais, eles desenvolvem também uma característica adaptativa chamada de camuflagem, onde esse indivíduo, ele se assemelha muito com estruturas do ambiente onde ele se encontra. Com isso, muitos predadores não conseguem ver ele. E eles continuam sobrevivendo graças a essa característica. Embaixo vocês veem aí um anfíbio, tá certo? Um sapo. Esse sapo aí, ou essa perereca aí, não dá para ver direito. Ele também tem a cor muito parecida com o solo, com as folhas, com os galhos do solo onde ele se encontra. Então esse animal, na natureza, ele vai ter muito mais chance de sobreviver do que um animal que ele é muito mais visível. Pois o animal que é muito mais visível, ele vai ser muito mais predado, muito mais capturado na natureza. Enquanto ele que apresenta essa característica adaptativa, ele vai conseguir enganar por muito mais tempo o predador e vai conseguir continuar existindo na natureza e se reproduzindo. Em cima você vê aí uma perereca aí, que parece com as folhas, ele parece um cacto. Então se eu pegasse, por exemplo, esse animalzinho e colocasse ele sobre o cacto, os predadores desse animal muitas vezes não viriam ele, porque ele é muito parecido, por exemplo, com o cacto, ou com algumas folhas verdes que tem mais ou menos esse aspecto. Então a camuflagem, o mimetismo, são características em que um ser vivo ele consegue enganar o seu predador, porque muitas vezes ele se parece com outro ser vivo, ou muitas vezes ele se parece com o ambiente onde ele está. Tá certo? Vamos ver o que é que vem aqui na sequência, para que nós demos continuidade. Então, na sequência vai vir o processo de fotossíntese, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da fotossíntese e do processo adaptativo, tá certo? Então, até daqui a pouquinho. É isso aí. Grande abraço.